toque aí se Fala, você tá DJ por aqui. Shalom, tudo bom? E aí, você tá bom, cara? Como é que Beleza? você Tudo tá? bem, e você? Tudo Tudo certo também. jóia, tranquilo. E aí? Tudo pronto aí pra fazer aí uma bela apresentação pra gente? Tudo sim, deixa eu só trocar o aqui. Opa. Tô com um Boa. problema no meu computador, então vou ter que fazer o vídeo pelo celular, pessoal, hoje aqui. Opa, maravilha. Mas tá bonito, tá? Ó, tá pintou o cabelo, fez a barba, tá tudo certo. Tamo junto. É isso aí, Diegão. Boa Show de palestra pra bola. você. Um grande abraço pra todos. Eu volto no final do dia. Abraço, Obrigado. valeu. 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 Fala, pessoal, tudo bom? Então, hoje eu trouxe aqui a parte de Canary Deployments em Blue Green. Então, a ideia é desmistificar um pouco como reduzir, né, os problemas em produções, a, como que eu consigo trazer essa estratégia de forma rápida e fácil, né, no ambiente atual de vocês, tendo um service mesh ou não. Então, isso acho que é o mais importante. E a gente sabe que usando qualquer ferramenta open source ou outras ferramentas, para a implementação de um Canary Blue Green bem implementado é difícil. E não só isso, que eu acho que o Canary e o Blue Green não faz sentido algum sem o Continuous Verification, que é exatamente quando você faz, por exemplo, um deploy Canary e um Blue Green, você espera fazer uma análise, uma verificação dessa nova versão, né? E no final, ter certeza se você pode continuar ou não. Mas, bom, para quem não me conhece, meu nome é Diego Pereira, estou aqui 3 anos na Harness hoje, eu sou Technical Program Manager, cuido hoje de contas tanto no Brasil, toda a parte da América do Sul e também maior parte dos meus clientes hoje ficam nos Estados Unidos, tá? Bom, vou compartilhar aqui minha tela, só um minuto, eu separei algumas docs aqui para a gente conversar. E vou falar sobre as estratégias que nós temos hoje. Hoje eu vou focar simplesmente aqui em Kubernetes, mas muitas dessas estratégias existem também, Canary, Blue Green, também quando você está fazendo parte de deployment de servidores, né? Dá para você fazer Canary com servidores, com autoscaling group, tudo isso também é possível, tá? Mas vamos focar aqui hoje no Canary, Blue Green, né? E explicar a diferença com Rolling Deployments no Kubernetes. E pessoal, vão mandando mensagem aqui no chat, eu vou tentar acompanhar e tento responder aqui em paralelo. Deixa eu só deixar o chat no jeito. Perfeito. Bora lá. Bom, pessoal, aqui queria explicar um pouquinho, então, toda a estratégia default, né, que você vai usar ali, por exemplo, ali no Kubernetes, vai ser um rolling deployment. Quando você dá lá um kubectl lá, um kubectl rolling apply ou create, ele vai fazer ali um rolling deployment, a não ser que você tenha alterado o seu deployment strategy dentro do seu deploy. Bom, como é que funciona essa parte aqui, o rolling? O rolling, vamos supor que você tem um pod só. Quando você faz um update de um rolling, ele não deleta e cria um outro, não tem downtime necessariamente, né, dizendo. Ele vai criar um outro pod, certo? Quando esse outro pod tiver readiness, né, estiver funcionando, ele vai deletar o antigo e terminou. E terminou o rolling. Se você tem 5 pods e ele usa uma estratégia de 25% mais ou menos, ele vai fazer um pod por vez ali, certo? E vai deletar um pod, quando um tiver ok, ele deleta o outro, e vai fazendo assim por diante. Perfeito? Essa é a estratégia default. E aí temos outras duas estratégias, que é o Blue Green e o Canary. Qual que é a diferença deles? Qual a vantagem? Qual o problema do rolling? O rolling é que você é um pouco mais disruptivo. Ele só vai validar ali se o deployment ele está funcional e pronto para receber carga. Mas não quer dizer que a sua aplicação ela está funcional, né? Existem outras coisas além da verificação de readiness e liveness do Kubernetes. Então, quando você faz um rolling, ele só faz uma validação muito básica de health check da aplicação, né? O que não vai garantir que o seu código lá, que é uma API, dentro da sua API, realmente não está com problema se ninguém está acessando ali. Não faz sentido. E não está no seu health check esse parte de verificação. Vamos pensar aqui num ponto. O Canary e o Blue Green, eles trazem um pouco de redução de downtime. Realmente, eles trazem uma diminuição absurda, né, no tempo de disponibilidade e também na questão por causa do rollback também. Um rollback muito fácil. Você não precisa fazer o deployment de novo da réplica antiga para fazer o rollback, né, como no Ronin, né? Você tem que pegar, voltar o revision, né, do Kubernetes e tudo mais. Vamos falar um pouquinho, vamos pegar a primeira estratégia. Vamos falar do Blue Green, né? O Blue Green, ele, ele é basicamente ele é mais, eu acho que muito mais usado em muitas grandes companhias, né? Por exemplo, como
a Bolsa de Valores, né? A B3, né? Ela tem muitas estratégias blue-greens lá em algumas aplicações críticas, né? Já trabalhei lá uns anos atrás, então eu sei que é um tipo de cenário que acontece com outros clientes, com grandes clientes, não vou falar outros nomes, mas que fazem blue-green justamente para evitar esse tipo de downtime. Como é que funciona o blue-green? Tenho 5 pods aqui no meu em produção, certo? Eu posso chamar ele, vamos chamar ele de blue. Quando eu faço um deploy, eu vou fazer o deploy do green e vou colocar a mesma quantidade de pods no meu green. Quando o meu green está ativo, eu consigo validar ele antes de tirar o tráfego do blue. Então, o blue está recebendo o tráfego, o green aqui está parado. Essa é uma estratégia, por exemplo, passivo ativo. Então, quando o meu green está entregue, o que que eu faço é justamente verificar se essa versão green está ok. Então, as pessoas podem conectar num entry point diferente só para essa versão, né? Você pode rodar seus testes em cima dessa versão do Green. Quando você está confiante que essa versão Green está estável, você faz o swap do tráfego do Blue para o tráfego do Green. E aí você termina basicamente o seu deploy do Blue Green. No final, você vai fazer um downscale desses recursos para você não ficar pagando ali aqueles pods parados, depois que você fez toda a verificação. E aí no próximo deploy, eu vou fazer o deploy do Blue, fazer a verificação do Blue. Quando tiver confiante, eu vou tirar o tráfego do Green e mandar para o Blue. E eu vou ficar nesse vai, tira, coloca do lado, posso deixar ativo, posso deixar os meus recursos ativos, né? E aí, se eu quiser fazer swap no meio do dia, em qualquer horário, eles estarão ativos, né? Então, isso vai depender um pouco da estratégia. O Blue Green, ele acaba sendo um pouco mais eficiente no zero downtime, porém ele é mais custoso, porque você tem a mesma quantidade de recursos, tem que manter esses recursos. Então, os prós ele é rápido, fácil, né? Fácil de entender, fácil de implementar, menos risco do que as outras estratégias, e um rollback rápido, né? Que você só faz o swap de um lado para o outro e você consegue estabelecer o tráfego de uma forma muito mais rápida de como estava antes. Tem algumas questões ali de replicar o ambiente de produção pode ser complexo, né? Então isso pode ser muito, dependendo da complexidade do seu ambiente, isso pode ser bem complicado ter duas réplicas ali ao mesmo tempo rodando. Parte de QA e UAT pode não identificar anomalias como você espera, então isso talvez tenha que pensar em trazer seus testes de qualidade para a parte do Blue Green, né, para validar o deployment e os testes durante essa fase de deploy Blue Green, entre outras partes de compatibilidade com banco de dados. Sua aplicação tem que estar preparada para esse tipo de comportamento também. Vamos falar do Canary. O Canary ele é uma simplificação do Blue Green. Porque no final aqui eu vou colocar, em vez de eu colocar a mesma quantidade, né, eu tenho meus 5 pods, em vez de eu colocar mais 5 e testar e virar tudo de um lado para o outro, o Canary é um pouco mais simplificado. O Canary, por exemplo, eu posso falar, beleza, de 5 eu quero fazer 20%, então eu vou colocar um pod. Eu coloco um pod novo na versão nova. E aí eu desvio o tráfego na mesma quantidade, por exemplo, 10% para 20% de tráfego para esse pod. E aí, esse pod vai começar a receber 20% de tráfego e os outros 80%. Quer dizer que 80% dos seus clientes continuam na versão anterior, eles continuam tendo as aplicações rodando e executando como eles já esperavam. Ao mesmo tempo, você tem 20% dos seus clientes acessando essa nova feature, essa nova versão. Nova features, né? Pode ter várias features nessa versão que você fez a entrega. E aí, com isso, você consegue verificar, e aí que é o grande pulo do gato, que acho que depois, de fato, de uma estratégia avançada, você fazer uma verificação automatizada, que é justamente você verificar uma ferramenta de APM, e aí podemos citar ali, por exemplo, Datadog, New Relic, AppDynamics, Dynatrace, né? Prometheus, posso usar também toda a parte também open source, toda bem-vinda nesse sentido, justamente para você validar, beleza, agora que eu acabei de virar 20% dos meus usuários em produção para essa nova versão, como que está o tempo de resposta da transação de pagamentos e como é que está a taxa de erro da transação de pagamentos em comparação à mesma na versão anterior. Eu tenho alguma oscilação para o lado mal? E aí que a gente vai falar depois de Continuous Verification na Harness. Mas seria essa. E aí, depois que você faz essa validação de fato daqueles 20%, você pode aumentar, crescer esse 30%, 40% e continuar a verificação, até o momento que você fala, beleza, estou seguro, e aí você faz um full rollout. E aí você de fato faz a atualização da aplicação como um todo. Esse método, o grande pró dele é que você não é tão custoso, você só desvia um pedaço do tráfego.
Até porque para identificar bugs e erros grotescos, até mesmo, são coisas muito sensíveis, tem que ser uma coisa muito específica para o Canary não ser uma das melhores formas de se identificar. Porque qualquer bug e problema, qualquer taxa de erro que ele aumente na sua API ou o tempo de resposta, a verificação ela vai ser feita contra versões. Se a versão anterior não tem aquele tempo de resposta mais alto naquela API ou taxa de erro contra essa outra, ele não vai. Nós vamos identificar o problema sem precisar ter 100% do tráfego virado para lá, ou metade, né? Simplesmente com 10%, 5% pode ser o suficiente, tá? Então, isso pode trazer grandes benefícios, menos impacto. Na hora que você coloca algo em produção, não é todo mundo que sente o problema, se caso tenha um problema, você pode diminuir esse risco, né? Diminuir o impacto dele. E aí, podemos falar, aí depois disso, deixa eu só falar dos prós e contras, né? Então, os prós são muito parecidos com os do Blue Green, né? Então, menos riscos que os outros, testes em produção, né? Então, consigo fazer várias. É muito parecido com o Blue Green, a diferença muito é uma questão de recurso, e o Blue Green ele acaba sendo. Você vira todo o tráfego inteiro para o Blue, do Green para o Blue, então você termina sempre, começa de um lado e termina no outro. O Canary não. O Canary você testa, 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 beleza, e você vai tudo depois de uma vez só. Mais ou menos essa a ideia, tá? Se você... E aí tem o outro caso que é tipo o Blue Green Canary, que eu vou falar logo na sequência, que é quando você tem 100% os dois ambientes e você vai virando por tráfego do Blue para o Green, ou do Green para o Blue. E aí eu diria que isso é um Blue Green Canary, certo? Porque você não está fazendo swap de um serviço para o outro, você está fazendo testes em pequenas quantidades, só que com a mesma quantidade de recursos, e no final você começa no Blue, termina no Green, no Green e no Blue. E no Canary não. No Canary você só testa um, dois, uma porcentagem ali de tráfego, validou tudo, depois você segue com uma estratégia rolling ali para fazer o full rollout. Beleza, tá? Então, a ideia é que você tem aqui no Canary, você tem a versão 1, a gente introduz a V1 uma porcentagem, então parte do tráfego começa na versão nova, e no final nós temos o full rollout. Vou fazer uma pausa aqui para olhar aqui se tem alguma pergunta. Alguma pergunta, pessoal? Vocês querem perguntar algo? Tranquilo? Beleza. Bom, bora lá. E aí, qual que é a ideia? Só um minutinho, pessoal. Os cachorros causando. Bom, vamos pegar aqui na parte da plataforma e vamos mostrar um caso real aqui, por exemplo. Então, eu tenho meu build, posso ter meu build em outra plataforma e tudo mais, mas imagina que você tem lá o seu processo de deploy, né? Roda o Terraform, valida se tem alguma infraestrutura para ser modificada ou criada, atualiza o meu ticket no Gira e começa um Canary. Olha a abstração que a Harness traz aqui. Eu vou explicar um pouco dessas abstrações. Aqui eu posso fazer um Canary deployment, o qual eu vou especificar a porcentagem ou número de instâncias, né? Então, eu posso mudar entre porcentagem e número de instâncias que eu quero Canary. Toda a inteligência de como fazer a implementação do Canary, a Harness já vai fazer para você, tá? Então, tem dois tipos de implementações Canary na Harness. Aliás, eu diria acho que até três. A do Canary Deployment nativo da Harness, que você não precisa de um Service Mesh. Eu estava olhando para outra câmera. Você não precisa de um Service Mesh. Você tem um Kubernetes com Nginx rodando, você quer usar Canary Deployment Plugin na Harness? A Harness faz essa automação toda para você, de uma forma que ela utiliza distribuição de pods no Canary. O que é distribuição de pods? Então, vamos supor lá que eu tenho 2 pods em produção, certo? Eu quero fazer um Canary, eu só vou conseguir fazer um canary de 50% ou 100, porque é o número de pods que eu tenho. Então, com uma distribuição de pods. Então, eu tenho o meu deployment, o meu deployment com 2 pods, então, meu deployment está aqui. Eu tenho meu serviço na camada um pouco mais acima e tem meu ingress lá, que vai expor minha aplicação para a internet, beleza? Então, quando eu colocar um outro pod, a Harness do modo sem precisar de service mesh, sem nada, a Harness simplesmente coloca um outro deployment em paralelo a esse deployment que você tem, traço canary, com o número de instâncias definidas com base na porcentagem ou instâncias que você definiu, de número de pods, e esse tráfego do serviço vai ser distribuído entre esses dois deployments. Então, com base no número de pods que você tem entre a versão estável e o Canary, a Harness vai começar a distribuir esse tráfego. E aí, assim que você tiver uma verificação, e aqui entra o Continuous Verification aqui, o Continuous Verification é um step na Harness que você pode definir o tipo de verificação, um Canary, um Blue-Green, um Rolling, até mesmo para ambientes não produtivos que não tem carga constante, load test, sensibilidade, a duração da verificação que você vai fazer, né? Se vai ser 5 minutos, 1 hora, 2 horas,
Isso vai depender da sua análise. Existem umas partes de filtros, tudo mais que você pode fazer. E você pode usar um template de monitoração, que ele vai servir para qualquer aplicação com base nesse template, ou pode utilizar a própria monitoração do próprio serviço que você já tem aqui na Harness. E esse serviço você pode ter especificação de métricas, se você está conectado no Splunk, no Elasticsearch, no Datadog, no Dynatrace, né? E aí com isso você conseguir coletar as métricas que fazem sentido. Beleza. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa verificação logo menos. Então, beleza. Terminei a verificação, eu deleto o meu canary e vou para uma estratégia de rolling deployment. Beleza? Qual seria a outra possibilidade de canary? A outra de canary é que eu faço um canary, mas com Istio, por exemplo. Eu estou usando um SMI ou um Istio, por exemplo. E aí eu consigo fazer... tem um step aqui na Harness, deixa eu clicar aqui, que consigo fazer route shift. Então, em vez de utilizar a nossa estratégia de canary, de introduzir dentro do mesmo cara, eu vou fazer um deployment do deployment canary isolado no outro. Então, vou ter um virtual service, né, do issue, e aí eu vou isolar o tráfego entre um lado e outro. Então, vai estar só indo na minha versão estável, e aí eu vou ter... onde que está aqui? Acho que não está habilitado nessa conta. É uma feature flags, acho que está aqui, é uma dessas docs que eu deixei aberta. Depois eu mostro para vocês. Mas você tem uma feature flag que habilita o tráfego, o roteamento de tráfego no Kubernetes. E aí ele vai servir hoje para SMI e Istio, tá? Para fazer esse roteamento. E aí, como vocês podem ver, aqui tem algumas questões ali, por exemplo, scale down, né? Depois do meu deployment do meu Blue Green, que eu acho que ele está aqui, deixa eu ver se ele mostra aqui. Não, ele não mostra aqui. No meu Blue Green, eu vou ter. Deixa eu voltar aqui na plataforma. Eu posso fazer o scale down. Então, fiz o deployment, fiz a verificação, fiz o swap do Blue para o Green, e aí no final eu posso fazer o scale down com o step aqui na Harness nativamente. Né? Assim como eu posso fazer scale up do meu deployment, né? Posso também fazer o swap, né, de forma nativa. Aqui, no caso, stage deployment é quando é um Blue Green, é quando eu vou fazer o deployment de um ambiente staging do Green, no caso, ou do Blue, com base no que eu tenho hoje. Então, aqui, essa abstração, então, dependendo do que você seleciona, né? Então, se eu venho aqui, por exemplo, queria um deployment um stage de deployment, um deploy BG, por exemplo. Aí vou selecionar, por exemplo, o tipo de deployment vai ser Kubernetes. E não quer dizer que é Kubernetes que não aceita Helm. Então, Helm é usando o Helm native, o Helm total native, né? E o Kubernetes aceita Helm Charts também, essa versão aqui. Tá? Então, não precisa usar os dois. Mas beleza, selecionei aqui meu deploy. Eu vou propagar o serviço. Propagar também o environment. Aí aqui a Harness vai te perguntar o que que você quer fazer. E aí você pode falar, eu quero fazer um blue-green. E eu quero habilita o continuous verification para mim também. Beleza? Beleza. Beleza. Gostou do... Deixa eu ver se ele vai direto aqui. Beleza. Então ele vai criar aqui o stage deployment, vai fazer o blue ou green, deployment to green, vai ter o verification já incluso e o swap. Depois você pode adicionar um outro stage para fazer o scale down, por exemplo, também. Caso esse aqui seja com sucesso, você faz o scale down do anterior. Beleza? E aqui também daria para você colocar o shift traffic. Aí para fazer isso, eu recomendaria fazer um step group aqui em paralelo ao verify, por exemplo. E aí vou colocar, por exemplo, progressive rollout. Então, enquanto verifica, eu posso ir aumentando a porcentagem do tráfego aqui. E eu posso fazer o traffic shifting aqui
não está com ele habilitado aqui agora, não consigo mostrar, mas seria, por exemplo, vou selecionar o Scale, mas poderia ser, por exemplo, 10% aqui agora, que eu vou fazer, tem que habilitar a Feature Flag aqui para poder habilitar. Percent, percent. E aí eu poderia ter vários, vários shift, né? Entre o blue para o green, em vez de fazer o swap de uma vez só. Eu posso fazer, primeiro deixa eu mover 20%, 10%, 30%, 50%, beleza, tá tudo bem, então faz o swap depois disso, tá? Então o blue green acaba sendo bem legal nesse ponto, ele acaba sendo mais smooth, né? Eu diria. Beleza? Aí vamos falar um pouquinho de como é que funciona isso dentro do. Deixa eu voltar aqui. Tá, beleza. Ó, então, basicamente aqui, né? Você tem o scale down depois. Na Harness, você vai ver que tem a documentação, tem como que você faz a configuração dos manifestos. Por exemplo, no Blue Green tem duas formas. Você pode ter um simples serviço, certo? E seu deployment. A Harness automaticamente vai fazer vai adicionar um outro serviço chamado traço stage, fazer toda a gestão para você entre um serviço e outro, para fazer o swap, certo? Se for com um issue diferente, né? Aí já vai fazer a utilização do Virtual Service e tudo mais. Ou posso ter dois serviços, né? Eu tenho o serviço, o Primary Service, e aí você precisa da anotação só, que você tem que adicionar esse annotation, e o Stage Service. E a Harness vai controlar esse annotation durante os deployments, para saber quem que é o primary, quem que é o stage, e fazer o swap entre um e outro. E isso ali vai receber o tráfego. Então, a Harness acaba trazendo um pouco de abstração aqui para você nesse sentido. Como é que eu configuro todos esses caras dentro da Harness, né? Onde que vai essa configuração dentro da Harness? Então, se eu vier aqui dentro do meu service, né, então vou pegar uma execução passada. Na verdade, essa aqui é a execução passada. Acabei de rodar um pouco antes do evento. Então, ele rodou todos os meus steps, fez o build, passou pelos pontos, fez a verificação. Na verificação aqui ele falhou. E é isso que eu disse que é importante. Imagina que você fez um deployment, aí você afetou somente 10% dos seus usuários aqui, certo? 10% dos usuários estão com a versão nova. Só que não adianta nada se você não consegue verificar se usar o Canary, porque você tem que esperar eles ligarem, ou abrirem um ticket, né? Ou alguém na monitoração que está olhando os painéis lá, um threshold de soltar lá e o pessoal começar a agir. Porque às vezes pode ser tarde demais, porque demora às vezes para isso acontecer. Como você é o dono do deploy, você está fazendo uma verificação Canary, você precisa de um feedback rápido para tomar decisão se você aumenta a porcentagem de tráfego ou se você vai com full rollout, por exemplo, né? Então, o verification aqui, ele está configurado com algumas métricas no meu Prometheus. Se eu clicar aqui, pode ser log, métrica, já vou falar um pouco mais sobre isso. Esse aqui falhou porque a taxa de erro está em 100%, tanto do antigo quanto do novo. Então ele já falou, cara, isso aqui é um problema, ó. Fail fast, ó, porque falhou porque o threshold de fail fast foi quebrado, né? Então basicamente eu tenho um threshold aqui com detalhes ali de fail fast, ó, que se tiver mais que 50% de erro, com 6 consecutivas, né, ocorrências, pode quebrar. E aqui, no Authorization Response Time, ó. Aqui o Response Time, na média dele, é 1 segundo no controle. No que ele aprendeu com Machine Learning, que a gente implementou aqui. Ele olhou as métricas e viu que esse novo deployment, ele gerou um tempo de resposta de quase 5 segundos. O que também quebrou uma regra também de fail fast, mas também quebraria na forma anomalia. Então, você pode ter uma combinação de Machine Learning com threshold fixos. Por que que você usa os outros? Também tem o Ignore também. Por que que você precisa deles? Porque o Machine Learning vai identificar anomalias. Só que às vezes uma anomalia com um número muito baixo não é significativo para você e não vai afetar o seu sistema. Então você tem que ter ignore para coisas menores que valores que podem acontecer em variações dentro daquele range, né? Você ignorar e tá tudo bem. E o fail fast é, caso números grotescos aconteçam, você fale antes de esperar a verificação como um todo. Porque se você deixar o machine learning automático, o AI da Harness, fazer análise, ele vai fazer análise, mas ele só vai concluir a análise no final da verificação. Então, são 15 minutos, depois de 15 minutos a gente vai falar, ó, o risco é nenhum, médio ou alto. Com base nisso, você pode tomar decisões de rollback ou não. Só que você tem que esperar os 15 minutos. Agora, se tem algo grotesco que tem que ser evitado antes mesmo do problema, o fail fast vai ser
vai te ajudar. Se tiver com uma taxa de erro acima de 20%, já pode quebrar três consecutivas vezes, quebra já e não espera 15 minutos. 3 minutos já quebra, né? Então você consegue ser mais rápido. Então ele te dá essa maleabilidade. Pô, aqui eu estou conectado no Prometheus, eu poderia também ter logs conectados aqui, e aí a diferença vai ser que na parte de logs a ideia é identificar anomalias de erros que não existiam e passaram a existir, ou erros que existiam e aumentaram a frequência por conta desse deploy. Então você consegue também analisar. Então a Harness ela consegue conectar. E aí vamos lá no serviço, né? Falei do serviço e não mostrei. Então vamos lá no serviço, que é aí onde tudo está configurado. Então eu tenho meu serviço aqui. Aqui eu tenho minha visibilidade, que no caso eu só fiz deploy dele em produção, né? O último deployment foi 7 meses atrás, porque todos os outros foram com rollbacks, porque essa demo sempre falha e faz rollback, então ele sempre faz um deploy e rollback. Então a versão que eu tenho aqui de 7 meses atrás, aqui foi o último 1 hora atrás, que foi o deployment, que foi feito o rollback, né? Você consegue olhar aqui e ver onde falhou, que teve problema. A parte de métricas sobre esse serviço, né? Então, quantos deployments o serviço fez, qual que é a taxa de falha de deployment dele, qual que é a frequência, né? Então, alguns Dora Metrics aqui para te ajudar, onde ele está entregue. A configuração é a parte importante. Então, você pode guardar a especificação do seu serviço dentro do Git, né? Então, tudo na Harness é um YAML, né? Então, você pode olhar aqui que ele vai estar como representação YAML e o UI nosso, ele deixa bonitinho assim para ficar mais fácil para navegação. Beleza. Aqui, ó, tá toda a parte do meu template Kubernetes. Quando eu adiciono um template, deixa eu editar esse cara aqui. Eu estou dizendo que é um manifesto Kubernetes. Não necessariamente ele precisa ser um manifesto Kubernetes, ele poderia ser um Helm Charts, ou um outro também. Eu posso guardar o meu manifesto na Harness, no Git qualquer, né? Um custom remote, né? Nos principais ali também, outros vendors também que tem uma parte de SCM. A Harness tem o nosso também, interno também. Aqui você vai fazer a definição dos templates. Onde estão os manifestos? Você pode passar um caminho, os arquivos dos YAMLs que você quer definir para os seus templates. A Harness suporta Go Template também, Helm Charts. Então, se escrever nas duas linguagens, os dois são suportados. A diferença é que o Go Template é suportado nesse K8S Manifest e o Helm Charts é suportado no Helm Charts, que vai ter aqui também do tipo de manifesto Helm Charts. Aqui eu posso ter meu default values base, né? Que eu quero aplicar. E aí, eu posso ter os meus overrides. O que são os overrides? Os overrides, eu consigo adicionar outros values. Imagina que eu quero adicionar um values que vem de um outro repositório, ou do S3, né? O que eu vou herdar de outro manifesto. Então, eu consigo também fazer overrides. Então, imagina que eu tenho o meu templates, né? Meus templates, eles têm o meu valor base, que é o valor default, caso o dev não configure. Aí o dev, ele tem o values dele, que é o values que ele faz as modificações, tudo que ele quer. E aí o time de plataforma pode ter um outro velho no topo de todos esses para forçar algumas coisas em certas ocasiões, num certo ambiente, por um certo serviço, e você fazer controle geral. É possível fazer aqui também, tá? Então você pode fazer os overrides, ou também tem um overrides aqui na Harness também, que é uma feature ali dentro do módulo de CD. E Diego, onde estão as métricas aqui? Eu vou mudar a tela para a tela unificada, que é esse Unified View. Esse Unified View vai trazer todos os módulos aqui do lado esquerdo, fica uma forma mais fácil de navegação. Então, o overrides que eu disse para vocês, ele vai estar dentro dessa tela aqui, que não está habilitada nessa conta para mim hoje, por isso que o overrides não está mostrando, mas ele vai estar aqui, como um íconezinho. Bom, aqui eu tenho o Monitored Services. O Monitored Services, ele vai estar vinculado ao seu service da Harness, né? Então, se eu for nesse Payment Validation Diego, vou pegar esse como um exemplo, ele vai ter o seu Health Source. Aqui eu estou conectado no Stack Driver, para buscar logs no Stack Driver. E aqui eu vou ter algumas métricas que eu faço, os queries que eu faço. Beleza? Aqui eu vou ter meu Prometheus. Eu vou ter as minhas métricas, que eu posso ter as métricas e as queries que faz sentido para mim. E aqui embaixo eu vou especificar se essa é uma métrica de verificação, ó, se é um Continuous Verification, que eu vou usar ela para fazer a verificação durante o deploy. Eu vou especificar, ó, essa é uma métrica do tipo Response Time. Quanto maior o valor, pior.
e aqui é a instância que você vai distinguir o pod name. Então ele vai fazer análise dessa métrica a nível de pod. Então ele vai pegar os pods novos, Canary ou, Blue, ou do Green, e comparar contra o Blue, ou comparar contra a versão estável. E aí isso vai te dar muito mais assertividade na hora de fazer uma comparação de tempo de resposta de uma versão nova contra a outra. No caso do Datadog não entrega a métrica de aplicação, por exemplo, de API a nível de pod, uma limitação do Datadog, mas eles permitem, por exemplo, por tag. Então eu tenho, por exemplo, os clientes que usam o Datadog, eles usam a tag versão, version, então eu consigo fazer, em vez de uma análise de por pod, eu faço uma análise por version. Então eu consigo pegar o tempo de resposta da versão nova que eu acabei de fazer deploy contra a versão anterior. Também funciona muito bem também. As duas são muito boas. É que o pod você consegue pegar a N pods, mas basicamente a ideia é que o pod vai ser o mesmo lá. Então ele vai se comportar igual. Então eu acho bem legal também essa estratégia de usar em vez do pod a versão aqui. Posso conectar outras ferramentas aqui? Sim. Então, quando eu adiciono o Health Sources, tem as principais conhecidas aqui, por exemplo, AppDynamics, Datadog, New Relic, Prometheus, Splunk, Dynatrace, mas ele permite Custom Health. E aí que é aí que morre o perigo. Basicamente, você pode conectar qualquer coisa que tenha, qualquer ferramenta de métricas e logs que tenha APIs, que a gente consiga fazer essa análise aqui, trazer para dentro da Harness. Então, a Harness pode se conectar, você tem que só ensinar a Harness aqui, e a gente pode fazer toda essa conexão com a sua aplicação, tá bom? E aqui você vai definir. E se você não quer definir esse Health Sources por serviço, foi como eu comentei, você pode criar um template que atende mais ou menos cada aplicação e com base nos valores que essa aplicação passa para o template olha específicas métricas, específicos serviços, ou filtra, né, por métricas daquele serviço. Ele acaba sendo mais genérico, é impossível você ter algo muito dinâmico nesse formato, mas ele funciona também bem a parte de template. Quando você utiliza uma mesma tecnologia, né, uma mesma métricas mais genéricas, funcionam bem. Agora, métricas dinâmicas ali, depende um pouco de como que você vai fazer essa análise aqui. Mas é possível também, mas depende da ferramenta, de alguns pontos ali que a gente pode falar numa outra conversa. Bom, depois que eu defini o meu Health Source, basicamente na pipeline, como vocês viram, é simplesmente, deixa, é simplesmente você adicionar o step de verify. Então, você adiciona o step de verify, isso já responde. Gera dashboards no Harness? Sim. Então, aí vamos falar a parte de dashboards. Como que funciona a parte de dashboards? Se for no dashboards aqui, eu tenho já alguns já nativos, né? Então, deixa eu ver. Acho que tem um de verification aqui, né? Tem o default que já vem da Harness de verification. Tenho também o DCI, o DCD. A Harness, ela usa o Looker da Google como ferramenta de BI na parte de dashboard. Então, basicamente, quase todas as features do Looker, basicamente, você pode fazer aqui dentro da Harness. Então, você consegue fazer diferentes tipos de gráficos, tabelas. Cara, dá para fazer bastante coisa aqui. É bem flexível, né? Parte de filtros. Então, sim, dá para você ver aqui, por exemplo, o dashboard de verificação. Ah, quantos teve verificação, qual que é o tempo de verificação, porcentagem de tempo de verificação, né? Deployment stages rodando com verificação aqui a parte de blue-green, né? Quantos que verificação falha, quantos passam, quantas que dão erro, porque não é nem por conta das métricas, mas porque teve um problema para poder buscar as métricas, coletar as métricas, enfim, durante o resultado. Quais tipos de verificações que são selecionadas, auto, Canary. Então, você consegue gerar uma série de verificações, análise. Quais as métricas que mais falham, por exemplo, né? As métricas que mais falham, por exemplo, no meu verification, porque o time de SRE consiga entender por que aquelas métricas falham muito, se realmente está configurado corretamente, né? Então, tem toda essa parte de dashboards. E a parte de dashboards, basicamente, você pode fazer o que você quiser aqui, tá, pessoal? Aqui é bem flexível. Deixa eu voltar na parte de dashboards. Deixa eu pegar aqui. Você pode clonar um existente que tem hoje. Vou colocar aqui o Diego. Está clonando aqui, só um minuto.
Eu tinha até separado a documentação do próprio Rolling Updates, para quem não conhecia. Aqui também na própria documentação do Kubernetes, eles têm um gifzinho aqui explicando como é que funciona, né? Coloca um pod novo, né? Espera esse pod novo ficar pronto e depois o deleta. Mas, beleza. Então ele criou aqui o meu pipeline, ó, meu dashboard. Agora esse dashboard clonado, que não é mais o da Harness, eu consigo editar ele. O pessoal, dá um... Põe meu computador aqui, tá muito lento, por isso que eu até tô com o telefone aqui. Vamos lá. Aqui no dashboard, então eu consigo fazer configuração de filtros, layout, consigo gerar próprio widgets aqui direto com a parte de o AIDA da Harness, que é o assistente inteligente com inteligência artificial. Quando eu adiciono aqui uma visualização, eu tenho uma série de coisas que eu posso utilizar para criar dentro do meu dash. Então, eu posso criar coisas sobre experimento de chaos, eu posso falar sobre a parte de custo, né, que aí vai desde AWS, Azure, Cluster, GCP, recomendações. Posso, na parte de Continuous Delivery, pegar os deployments, quantos deployments eu tive, blá, 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 fazer toda essa análise também de falha, porcentagem de sucesso, com a parte também de verification, né? Então, verificação de métricas, verifications, deployment stages, quantos deles falham. Então, aqui, deployment stages são métricas voltadas a deployments. Metric verifications são mais voltadas às métricas que foram verificadas. E o verification voltada simplesmente ao tipo, à verificação num todo da empresa ali nos pipelines. Então, tem várias dimensões e cada uma delas tem diversas coisas, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, metric verifications, ele vai abrir tudo que eu tenho de possibilidades aqui do lado esquerdo. Então, eu consigo pegar conta, risco de análise, serviço, nome do serviço, nome da organização, plano, projeto, métricas, né? Eu consigo pegar número de deployments com verification, a soma de todos os deployments que teve, ou as verificações, aliás, as verificações, o count. E aí eu consigo fazer split por data, colocar isso numa tabela de tempo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, metric name. Vamos ver quais métricas mais. Vamos ver de usar o count, eu vou usar o sum. Beleza, eu vou rodar aqui. Chega, se você está explorando, se você está exportando os seus logs do pod ou dos containers, por exemplo, para um Splunk, para um Elasticsearch, os erros para lá, a Harness consegue conectar no seu Elastic e tudo e fazer essa análise desses logs para você em tempo real durante a verificação. Diego, eu consigo ver o log dos pods durante o deploy da Harness? Sim. É simplesmente em paralelo ao deployment, a gente adiciona um step, a Harness está conectada já no seu cluster, a gente tem um script já pronto na Harness lá, que basicamente ele verifica os novos deployments que estão acontecendo nos últimos 5 minutos e começa a mostrar o log em tempo real. Você tem o deployment canary rolando, os logs em tempo real da aplicação Harness trazendo direto do seu cluster, e aí, depois do deployment, você vai conectar os seus logs numa ferramenta de monitoração, tipo Elasticsearch, o que seja. E aí, sim, a Harness vai conectar nessa ferramenta para usar o Machine Learning e o AI nosso para fazer detecção de anomalia. E aí, identificar se tem erros novos que não existiam, ou se algum erro aumentou. Mas ele vai chegar nesse nível, sim, dos containers. Depende só onde você colocar ou você armazenar esses logs. E para visualizar durante o deployment, dá para fazer como eu comentei com vocês. Então, aqui, ó, eu consigo saber quais métricas que foram configuradas. Então, isso vai depender do nome que você deu para as suas métricas. Então, o número de erros é a mais usada nas verificações, né? Então, você consegue ter uma noção de quais métricas o pessoal está usando. Essa parte de metric verification é muito mais para o time de observabilidade, que eles querem entender quais métricas falham, entender o que está acontecendo de problema, como é que eles conseguem melhorar esse sentido, tá? Deixa eu tirar. Beleza. Bom, então o dashboards ele vai permitir toda essa flexibilidade, é bem fácil, pode trocar o tipo de gráficos que quer usar, dar nome. Então, quem conhece o Looker sabe que é bem dinâmico essa parte aqui. Os SREs, justamente. Os SREs vão estar bem interessados com essa parte das métricas. Eu diria que o Continuous Verification é um tema que tem que fazer parte da plataforma. Então, depois do deployment, tem que ter uma verificação, uma continuação contínua ali, né? Uma verificação contínua, porque senão você vai ter ainda times e thresholds apartados do seu processo e você não consegue ter um rollback automatizado. Aqui nesse caso, por exemplo,
esse deployment desse pull request falhou e ele fez um rollback automatizado. Então, por exemplo, deixa eu pegar, abrir aqui de novo aqui. Então, eu fiz um deploy, fiz um canary, um blue-green. Eu preciso validar. E aí, é aí que entra os SREs, é aí que entra a parte de observabilidade. Eu preciso ter uma observabilidade bem feita durante essa etapa, é assim como testes bem feitos, eu diria. Uma observabilidade bem feita é tão eficiente quanto um teste bem feito. Se você tem um teste bem feito e uma verificação bem feita, qualquer coisa acontecer no teste, você pega na verificação, na observabilidade. Então fica muito mais fácil você automatizar. Então você tem uma automação que roda seus testes de forma automatizada, e ao mesmo tempo, se tem algo automatizado que faz uma verificação do de que fato afeta seus serviços, na hora que qualquer coisa sai fora do trilho, esse cara aqui vai pegar. E aí você não precisa ter uma série de pessoas olhando telas, thresholds, abrindo incidente, olhando fila de incidente para começar a atuar. Você pode ter, por exemplo, deu um incidente, é um deploy, rollback. Não vou ficar esperando. Pega os logs antes de fazer o rollback, pega os logs, captura os logs, envia abre o incidente antes de fazer o rollback. Mas eu automatizo o processo. Eu sou mais rápido, eu sou mais eficiente. O meu MTTR, né, o Mean Time to Restore, diminui muito, porque você não precisa ficar pensando para saber se você vai ou volta. Volta, pega as informações e evidências e você vai logo na sequência, né? Que você vai ter os logs, evidências de tudo que aconteceu, né? Mas se está impactando o seu negócio, por que ficar impactando o seu negócio? Por que não automatizar isso? Então, acho que é bem importante. Bom, aqui é justamente isso. Então, aqui como falhou por conta do fail fast lá que a gente olhou naquele deploy, justamente o que ele fez foi coletar os logs antes de fazer o rollback. Então, ó, ele pegou os logs da versão do Canary, abriu um ticket lá de incidente, passando esses logs que ele pegou, por exemplo, do problema aqui durante a verificação. E aí, olha que fácil. Por que que é fácil um rollback num Canary e no Blue Green? Porque eu faço só um Canary delete. Eu deleto aquele cara novo que eu criei. E aí todo o tráfego volta para as instâncias anteriores. Se eu estou usando com traffic shifting, né? Aí beleza, aí eu tenho que fazer um swap da porcentagem de tráfego diretamente para minha versão estável, que é no Blue Green. Então também é muito fácil. Então fazer swap de tráfego de um lado para o outro, ou simplesmente deletar a instância canária é muito mais prático do que fazer um rollback de um role update, porque você tem que criar um outro pod da versão anterior, e se alguma coisa mudou. Por exemplo, se você não está usando o harness, e o dev alterou o secrets ou config map, usando só o Helm, por exemplo, você fazer rollback só do revision. O config map e o secrets você tem que alterar na mão. Você tem que ir lá e alterar a versão lá. Então, tudo isso a Harness ela faz o gerenciamento automático para você. Então, quando eu faço por exemplo, eu uso a Harness para fazer esse canary, a Harness vai fazer a versionamento do seu config map e do seu secret. Se você permitir, lógico, você pode também falar que não quer que a Harness faça isso. Mas isso garante que também outras coisas, não só o objeto do deployment, mas o config map, que são as variáveis de ambientes que geralmente o dev está usando, e os secrets, que são variáveis confidenciais, né, que vai ter segredos ali, eles sejam também versionados, porque isso muda, né? Às vezes você tem um deployment que muda uma variável, adiciona uma variável, então é importante ele também ter rollback desses componentes. Tá? E se fosse um blue-green, eu teria um swap de volta, né? Do green para o blue, do blue para o green de volta, fazendo de forma muito mais prática em caso falhasse minha verificação. Uma pergunta aqui, pessoal. Ó, aqui na Harness tem umas documentações prontas que você pode seguir os tutoriais de como fazer. A Harness já vai passar para vocês os manifestos, tudo para simplesmente você usar. Sobe um K3D na sua máquina, funciona bem. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui a parte do inteligência artificial da Harness tem crescido bastante. Agora a gente já está fazendo recomendação igual GitHub, né? Então você consegue fazer a parte de código. Então a Harness já tem o IA aqui nosso próprio, proprietário da própria Harness para fazer criação de código, tá? Então a Harness tem o Gitness, tem a parte de SCM, e nós, como GitHub, nós também temos nossa parte de gerar código aqui automaticamente pela IA, tá? Então está crescendo bastante. Então, para quem viu nossas palestras aqui, nossos webinars ano passado, estava bem começando, dá para ver que a ferramenta evoluiu muito, né? Então tem bastante coisa já introduzida, como vocês viram, criação até de dashboards através de IA. Aqui tem um roadmap, então se vocês quiserem olhar aqui, fiquem à vontade. Aqui embaixo, roadmap, ó.
Então, hoje nós temos teste intelligence, build deployment troubleshooting, explicar vulnerabilidades, verificação do deployment, que foi o que a gente comentou hoje, né? Análise de impacto, gerar asset governance de forma automática, policy code, esse aqui já saiu já, né? Que é o OPA policy já no... Então, tem várias coisas saindo, isso que cara, ficou colorido. Quem olhou no começo do ano passado tinha poucas coisas, então tem bastante coisa nova, que você olhar aqui é tudo novo, que a gente lançou agora aqui, tudo que está com esse new. Então tem bastante coisa legal. A Harness está evoluindo muito nessa parte de IA, né? Eu vejo que basicamente tudo que nasce está nascendo com uma assistência de IA personalizada para garantir a melhor experiência. E a ideia é partir por todos os pontos, né? Desde o código, ajudar o dev, a parte de build e teste, a parte de segurança, a parte de deploy, a parte de reliability, né? A parte de SREs, né? E otimização. Tô olhando aqui. O Harness é uma plataforma de engenharia pura, certo? Posso trazer todo o ambiente para dentro dela e integrar no cloud provider. Exatamente. Então você pode ter todo o controle ali, justamente de toda a sua infraestrutura. Então você vai fazer controlar a sua aplicação do fim a fim. O dev pode criar o código dentro da Harness no nosso Git. Então nós temos nosso próprio Git. Ele pode publicar aquele código automaticamente, aquele código ele é buildado, ele é entregue em algum ambiente, você pode provisionar código, né? Então, como vocês já sabem, a Harness ela tem aumentado absurdamente a capacidade da plataforma. Então, se você olhar os produtos aqui rapidamente, a gente faz o controle de infraestrutura, você pode, como código, então, igual como um Terraform Enterprise, nós temos nossa solução também Enterprise de Infrastructure, né? Então, a parte de software, supply chain, né? Security Test Orchestration, orquestração de teste de segurança. Então, basicamente, todo o seu ciclo de vida de entrega de software, a Harness consegue cobrir ele fim a fim, mas ela é totalmente modular. Me interessa só feature flags, me interessa só o build, me interessa só esse pedaço. A Harness ela tem tudo isso modularizado. Lógico que, combinando os módulos, você acaba potencializando a integração e as features que você acaba tendo em alguns casos aqui, né? Mas ela acaba trazendo bastante valor nesse sentido. E era isso, pessoal. Isso que eu queria trazer um pouco de Blue Green e Canary, a importância deles, né? Aqui depois, se vocês quiserem olharem como que a Harness usa o Machine Learning e quais algumas das técnicas que nós utilizamos para fazer a verificação, tanto também de logs, né? Como que fazemos a identificação de anomalias, tanto dos logs quanto das métricas. Vou ter bastante explicação aqui sobre isso. A documentação está aqui da Harness disponível no developer.harness.io. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar uma mensagem também. Sempre bem-vindo. Sempre um prazer aqui com vocês. Espero que tenham gostado. A ideia era desmistificar mais essas estratégias avançadas e a importância ali da verificação dessas estratégias avançadas. Obrigado, pessoal. É isso aí, Diegão. Muito bom, ótimo. Você falou um negócio aí que eu vou assinar embaixo. A Harness, todos os meses aí do DevOps Experience, já está fazendo aí mais de um ano, eu acredito, mais, bem mais. Passou de um ano mesmo aí, deve ter um ano e meio. Todos os meses que o Diego vem, ele tem uma feature nova da Harness para apresentar, ou um módulo, né, muito maior do que só uma feature, né, que foi o caso do lançamento da inteligência artificial lá embaixo, né, lá atrás, né, o Diego. Então, pô, esse daí foi uma coisa disruptiva em relação ao CI/CD aí. Eu trabalho com várias ferramentas de CI/CD e eu acho que a Harness, se eu não estiver enganado, foi uma das, talvez tenha sido a primeira aí que implantou inteligência artificial no CI/CD, né? Sim, e Porque deu foi até aquele em boom lá, né? 2016. Se você ver a história da Harness, o Joit, quando vendeu a AppDynamics para Cisco, ele criou a Harness e o primeiro lançamento da Harness foi o Continuous Delivery. E o nosso carro-chefe era o Continuous Verification, que a gente utilizava a IA lá em 2016 para fazer que predição de anomalia, né? Então tinha vários métodos de machine learning, mais IA para fazer essa identificação. E foi onde a gente ficou famoso. Foi justamente no IA, lá no CIS, lá no CD, né? No caso, né? Especialmente em 2016, que foi evoluindo, né? E foi, acho que, tornando a plataforma ser direcionada, né? À inteligência artificial, né? Por ter É sido isso, a base, né? é isso aí. A Harness, eu conheci a Harness
por volta dessa época, o Diego ainda nem trabalhava na Harness, a Harness ainda não tinha nem ninguém no Brasil ainda, né? E É nessa época verdade. aí que Foi acho a que só gente 2019, acho que foi iniciar a operação no Brasil 2020, mais ou menos. oficialmente, né? Sim. Eu lembro. Muito bem. Sensacional. O Kahoot do Diego hoje, como não tem aposta, no Kahoot do Diego eu já percebi que vai ser sempre calafrios. Então eu vou ter que, quando houver apostas, eu vou ter que Tomar vir, cuidado. vou ter que vir preparado emocionalmente. Ai, ai, bora lá. Pegar o Kahoot do Diego aqui, deixa eu colocar ele na minha outra tela e compartilhar ela com vocês. Espera aí. Pronto. Share screen. Vou pegar aqui. Deixa eu ver, meu som tá muito baixo aqui. Eu não tô ouvindo a musiquinha do Kahoot. Eu acho que a musiquinha do Kahoot... Eu não sei se vocês concordam comigo, mas vocês acham que a musiquinha do Kahoot deixa o jogo mais emocionante, né? Pronto. Dá um Beleza? tema, né? Dá um tema pra call, não fica um silêncio, né? Boa. Aí, ó. Deixa eu pegar o PIN agora e colocar aqui no chat pra galera. Bora. Cadê o meu zoom? Cara, tem uma coisa no zoom peculiar, é o controle do zoom durante a tela compartilhada, né? Podia ser uma coisa mais enxuta, sei lá, integrado, né? É, também acho. É, não é? É É. peculiar, assim. É uma excelente ferramenta. Muitas ferramentas passaram por aqui, viu, Diego? É. O Zoom é a única que não vem do peixe do Zoom, mas é a única que consegue segurar 10 horas com uma qualidade de áudio e vídeo assim perfeita assim para retransmitir para o YouTube, etc. É. Infelizmente, felizmente o Zoom tem um codec muito bom. É, eu Legal. gosto muito dele. Assim, o principal feature que eu gosto do Zoom é o rabiscar na tela. Eu uso muito aquela feature de rabiscar na tela, muito boa. Para É, explicar algo, até mesmo para você fazer uma explicação rápida ali, assim. Nossa, ajuda muito. E que olha que você falou, a qualidade do áudio e vídeo é ótima. Muitas calls a gente grava, então todas elas estão sempre muito bem gravadas, assim. Nunca pego problema de áudio. é. Fantástico, já deu tempo aí da galera entrar, hein? Bora que eu já vou dar um play aqui no Kahoot. Deu tempo aí? Tem alguém aí ainda que vai entrar? Manda, se for, quiser que eu espero. Ó, esse número 30 não é bom para mim. Não. Número 30 bom nos Kahoots do Diego, tem que ser acima ou abaixo. 30 aí. Aí, por favor. Caramba, ninguém entra. Olha isso, cara. É muito. Ó, perfeito. Peraí, caiu alguém. Agora eu vou ter que esperar. Bora? Vamos lá? Acho que não vai subir ninguém. Beleza. Então eu vou dar play. Vamos em frente. Deu tempo. Valendo! Show, não é 30? Ótimo. Primeira pergunta, hein? Quiz. Qual é uma característica única do Blue-Green Deployment? Essa é a pegadinha. Essa eu já acho que eu passo a rasteira, eu acho. Foi bem no comecinho essa daí. Permite Ó, testes o em... pessoal foi bem pra caramba. Muito bom. Sensacional. Sensacional. Dourado Falcão tá feliz. Sortudo Lemuri também. Segunda pergunta. São 6, hein, galera? Qual é o principal objetivo do Continuous Verification? Esse tá fácil.
um. Nossa, tá vendo? Ó, tá vendo que a galera arregaça quando é a sua apresentação? A chance de dar a 0 a 0, mano, é muito alta. Muito bom, ó. Galera Passa perto, não. passa Bom, muito. Detonou. Uma pequena virada no top 5. Dourado Falcão desceu duas, três posições ali. O sortudo Lemuri sumiu. A diferença é mínima. É a quase. diferença foi leitura rápida aí, eu acho, eu diria. Não é? Um é mais rápido que o outro, ele ia conseguir passar, só por isso. Um empate técnico aí, Eu meu. perco nesse, eu sou muito ruim para ler rápido. Eu estaria em último aí. Terceira, hein? Vamos ver. Uma Harness usa inteligência artificial na verificação de deploy. Boa. Ótimo. Detecta anomalias em tempo real. Fantástico. Galera, mais. Olha, O pessoal tá pontuando bastante ali, ó. tá Bom que ponto. o meu webinar dá bastante ponto pra galera. Cara, pior, verdade. Ruim para mim, bom para eles. É verdade. A galera quer fazer aí o 0 a 0, mano. É. Quarta, Verdade. uma harness melhora o gerenciamento de tráfego em deployments Kubernetes. Esse eu falei, só não mostrei que tinha. Olha isso, meu. Ó, o pessoal tá afiado Afiado, demais. muito. Configuração dinâmica e adaptação automática. A galera tá demais mesmo. Olha. E o top O 5. Diego vai dançar hoje, é ótimo. Tá sobrando pra mim aí já. Tá todo mundo agora, meu, por que que eu fui inventar isso, né, cara? Muito bom. O top 5 tá se mantendo, os três primeiros ali estão tão brigando por milésimos ali, hein, meu? É, o Falcão caiu mesmo, foi embora. Foi. Quinta pergunta. Vamos lá. Qual a estratégia de deployment proporciona mecanismos de rollback mais simplificados? Falei essa, hein? Quem assistiu o finalzinho já consegue responder essa fácil. Nossa! Caraca, muito perto. O pessoal tá muito empenhado em acertar. Isso turbinado, meu, impossível. Olha isso. Tanto Nossa. Lemuri quanto Canário, muito legal. Show, vamos ver. O Lemuri caiu, cara, o Lemuri caiu. Resistente Panda, Cult Frog, Decisivo Lagosta estão ali, estão brigando. É a última pergunta, agora vai, hein? O que define um Canary Deployment? Não, o legal é que o pessoal tá tão inspirado na dancinha e tão focado que os caras tão fera em Blue Green Canary agora. Eles Nunca até tiveram tão motivados a aprender Blue Green Canary, eu acho. responder rápido nem virou mais. Não, deixa eu ler, vou responder É, vou rap. responder certo, vamos garantir a assertividade ali. Reliability, né? Muito bom, ó, olha, a grande maioria. Pô, Muito bom. aproveitamento fantástico. Vamos ver como é que ficou o pódio, então. E aí? Terceiro lugar, Gabriel. Escapei, mano. Escapei. Escapei. Ali, ó. O cachorro. O segundo lugar, o Dynamic Girafa. E em primeiro lugar, Decisivo Lagosta. Ei, quem são Muito vocês, bom. chat? Deixa o nome de vocês aí para eu ver quem são vocês. Aê, Guilherme. Parabéns, mano. Aê, Parabéns, Guilherme. Aí sim. boa. Muito bom, muito bem. Deixa eu ver, peraí, meu chat sumiu aqui. Aí, boa. Legal, gente. Diego, muito obrigado, cara. Você, novamente, é sempre muito bem-vindo. Suas apresentações têm um aproveitamento aí de
quase 100% ali. Eu vou falar que é 100% porque a galera responde no talo ali, tá sempre, né? Dá para perceber, né? Dá para perceber. Boa. As respostas, elas demonstram isso. Muito legal. O Kahoot é legal também, que a gente consegue ter esse feedback, né, ô Diego? Sim. Ver que a galera. Exato, né? Você sabe como o pessoal está respondendo, se até mesmo se eu conseguir explicar, porque o meu objetivo no final eu fico muito feliz porque é conseguir passar pelo menos o que eu gostaria de ter passado no início, né? E vocês entenderem de fato o fundamento básico ali do Canary e do Blue Green, você vendo as respostas ali é muito satisfatório ali ver o pessoal respondendo certo ali, que o pessoal entendeu e que minha explicação foi pelo menos boa para eles entenderem, né? Então, agradeço muito o espaço, como sempre. Vou pensar num conteúdo para pro próximo. Não sei ainda, mas vou trazer algo legal, fazer algo diferente. E obrigado de novo, Daniel. Obrigado, pessoal. Sempre bom estar com vocês aqui. Tamo junto, Diegão. Um grande abraço para Um você. abraço. Tchau, tchau. Bom evento, pessoal. Obrigado.